Vamos falar de história, tradição e de estratégias de negócios hoje no Rumo Certo. Estratégias que vão para além das nossas fronteiras do Brasil e também da inovação. Para isso eu recebo o convidado Rafael Daló. Rafael é sócio, porta-voz e diretor criativo da Pindorama, uma conhecidíssima marca de cachaças aqui do Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Ótimo, obrigado a você também pela disponibilidade do seu tempo e por compartilhar aí um pouco da história da Pindorama e também das estratégias como a gente se propôs aqui já na abertura. Mas antes, Rafael, eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história e também que você me fale já um pouco, porque a história é grande, a gente vai avançar aí na nossa conversa, um pouco da história da Pindorama, o que é a Pindorama, se é que alguém ainda não conhece. Então, a minha história é um pouco curta. Eu ainda sou relativamente jovem, mas eu comecei a trabalhar bastante cedo, com 17 anos, em publicidade, antes de virar artista plástico e diretor criativo da Pindorama. E eu trabalhei em desenvolvimento de produto, trabalhei em publicidade, trabalhei em comerciais, e eu sempre tive essa vontade de ter, eventualmente, uma marca própria de algum produto que fosse realmente uma paixão. Mas a Pindorama não chegou exatamente por mim. Ela chegou através... É um negócio de família, é uma empreitada familiar que envolve muitas pessoas e, hoje em dia, vai para além da família. E nós começamos... por acaso, na verdade. Meu sogro e minha sogra adquiriram uma propriedade no estado do Rio, no interior do estado do Rio, perto de Vassouras, em Paulo de Fronten, e foi que tinha um alambique abandonado. E esse alambique tinha sido o terceiro alambique comercial do estado do Rio. E nós fomos ao IFAM conferir e realmente ali tinha uma história bastante peculiar e interessante. E nós resolvemos, a partir daí, revitalizar esse prédio e repensar a prática da cachaça. Eu sempre gostei muito de cachaça, eu sempre achei que era uma bebida pouco apreciada e pouco valorizada, e com associações que não eram necessariamente positivas, e a gente resolveu assumir esse desafio para ver se nós poderíamos repensar essa prática, repensar esse produto e reposicionar ele dentro do mercado, não só no mercado nacional, como internacional. Uhum. Aliás, começou pelo mercado internacional, né? Me fale de como, para além de toda essa reestruturação física do ambiente, da fazenda, mas dos negócios, começou com uma estratégia já no mercado internacional? Como é que foi? Foi bom, que nem eu te falei, eu tenho essa experiência prévia em desenvolvimento de produto e a primeira coisa que você faz é identificar o DNA da empresa, identificar realmente o que você quer levar e a partir daí achar o seu público. E o que a gente se deu conta é que no Brasil, obviamente, nós temos cachaças de excelente qualidade e nós temos um mercado muito grande. Eu quero te dizer que eu acho que são 3 mil alambiques no Brasil funcionando legalmente e produzindo cachaça. Desses 3 mil, obviamente, você deve ter aí uns 10% de cachaças de excelentíssima qualidade. A gente se deu conta que para penetrar o mercado no Brasil seria um desafio maior. E nós queríamos também poder levar para fora, não só para aquele que não bebe, para aquele que bebe cachaça, mas para aquele que nunca bebeu a cachaça, para aquele que não conhece a bebida, para aquele que tem uma curiosidade em coisas brasileiras e sul-americanas. E nós temos uma conexão familiar com Portugal e assim que nós começamos a produzir, logo no começo nós nem embalávamos, não fazíamos nada, tínhamos só a cachaça em si, o produto que nós estávamos desenvolvendo, e nós vimos que talvez haveria um nicho
a ser preenchido no mercado português. Descoberto o nicho, efetivamente como é que começaram a fazer a primeira comercialização? Bom, que nem eu te dizia, o DNA da Pindorama, ele começa, ele tem um ingrediente que eu acho que é chave na coisa toda, é que o nosso alambique, ele, por estar numa propriedade que foi, de fato, abandonada durante o século XX, devido não só a exploração da área toda do Vale do Café, que tinha um histórico muito ligado à escravidão e muito ligado à exploração e extrativismo, aquela área específica foi bastante abandonada e a mata retornou. Então, nós estamos falando de mais ou menos 100, 120 hectares de Mata Atlântica, que já é uma mata secundária, que contorna todo esse alambique onde nós estamos. Então, a gente se deu conta, olha, a gente não pode estar fazendo cachaça nos moldes antigos e a gente também tampouco está fazendo cachaça num alambique que fica na beira de uma BR. A gente tem um alambique que fica depois de uma estrada de bastante difícil acesso e no meio dessa floresta. Então, vamos ter que repensar essa estratégia a partir desse fator muito importante que nos acompanha. Então, nós descobrimos que em Portugal nós poderíamos embalar essa cachaça, engarrafá-la, rotular e fazer toda a parte de envase lá pronta para o mercado europeu. E isso foi um fator determinante nessa, digamos assim, nessa etapa inicial, que foi mais ou menos 2016, 2017. Pois é, vocês estão então desde 2017 no mercado efetivamente, certo? A fazenda é histórica. A fazenda, porque a fazenda é histórica, né, Rafael? A fazenda é do século XIX, né, final de 1800, não é? E aí, e a produção com você, e era uma fazenda de café, enfim, numa região bastante comum, produtora, como você disse já. Mas efetivamente o negócio da Pindorama e o negócio da internacionalização começou em 2017, é isso? E vocês começaram com que produção e que nível de produção vocês estão hoje? São quase 50 mil litros ano, é isso? Isso. Eu diria 40, entre 40 e 50, isso depende muito da safra. Mas não, nós começamos a produzir, eu acho que foi 2014, foi a nossa primeira safra, em que nós não tínhamos ainda o nível de qualidade que nós exigíamos de nós mesmos, não estávamos perto das cachaças que a gente gostava de beber. E foi mais ou menos 2016, 2015 para 2016, começamos a chegar perto dos parâmetros que nós tínhamos determinado, que se chegássemos neles nós exportaríamos. E em 2017 nós fizemos essa primeira leva, que se eu não me engano foi de 12 mil litros. E hoje vocês estão, enfim, em outros países também e também aqui no Brasil também, né? Estamos no Brasil. No Brasil, por acaso, a gente só começou a comercializar em 2021, depois da pandemia. Porque a nossa ideia era começar a comercializar em 2019, nós não conseguimos fazer isso. E 2020 veio a pandemia que nos jogou um pouquinho para fora desse cronograma. E acho que em abril de 2021 nós conseguimos finalmente comercializar no Brasil. Entretanto, nós começamos a comercializar na Inglaterra e na Alemanha. Não, é curioso, porque todo esse processo foi estratégico, né? É começar lá fora mesmo, vocês enxergaram o nicho, o potencial de mercado, e depois é que vocês voltaram para o Brasil, vieram para o Brasil. É curioso porque é o processo, tradicionalmente, é o inverso ao tradicional, né? A maioria das empresas produzem, enfim, fazem o mercado interno e depois exportam. Por aí já tem
uma grande sacada ou estratégia de negócios que é o grande diferencial. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, Rafael, e no próximo bloco eu queria entrar nessas questões de ativos muito fortes que tem na produção de cachaça, né? Você vai me falar qual é o grande diferencial da Pindorama enquanto produto mesmo e enquanto estratégia de negócio que envolve, inclusive, toda a preservação ambiental, a preocupação, vocês trazem isso quase que para dentro da garrafa, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue nessa conversa na sequência, tá bom, Rafael? Muito obrigado. Muito bem, você de casa também continue aqui com a gente, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, e hoje, a partir de uma história, de um case de sucesso aqui do Brasil, a gente fala sobre estratégias de negócios. Tenho o prazer de ter aqui comigo o convidado, Rafael Daló. O Rafael é das cachaças Pindorama, ele é diretor criativo, é porta-voz da marca também, e está aqui trazendo para nós um pouco da história da Pindorama e também das estratégias de negócios, que é a nossa proposta para levar para você aí, empresário, empreendedor. E a gente está falando de uma grande corporação, eu diria, de uma grande empresa, e que, é claro, pela história que identifica a gente, pelas estratégias, elas podem ser utilizadas de alguma maneira, ou pelo menos mostrada a importância também para negócios de outros tantos portes, né? E outros tantos segmentos também. Por isso é importante você aqui com a gente, Rafael, hoje. E eu queria falar um pouco mais agora, a gente explanou um pouco no primeiro bloco, contando a história do Pindorama. Desde século XIX, finalzinho de 1800, que é a história da Fazenda Palmas, né? Lá em Vassouras, perto de Vassouras. Das Palmas, correto. Das Palmas, isso. Que eu imagino seja uma sede lindíssima daquelas fazendas históricas. Viajei já bastante para Vassouras, conheci outras fazendas, um período que fazia o trabalho em torno de fazendas históricas, né? Essa é uma fazenda da época do café. E hoje revitalizada de todo, né? De todo pelos negócios, de todo pela questão física também. E aí queria saber o quanto isso é importante no negócio também, Rafael, essa preocupação que vocês têm com o meio todo, né? Mais do que o que está dentro da garrafa, a qualidade da cachaça, que imagino seja um ativo importantíssimo, mas tem toda uma conceituação e um entorno que vão para dentro e que chegam lá fora também, né? Esse é um ativo importante nos negócios e cada vez mais. Como é que você vê? Olha, nós vemos isso, como você disse, como uma qualidade essencial e desassociável quase do que nós somos, né? A preservação ambiental é uma questão central na nossa empresa, e sempre foi, porque era realmente uma fazenda para uso familiar, que foi reposicionada e foi reformada com a revitalização desse alambique que existia na propriedade. Tinha, sim, a Fazenda das Palmas foi uma fazenda de certa importância para Vassouras no século XIX, como produtora de café, mas ela era também produtora de cana. E nós estamos falando, se eu não me engano, em 6.000 hectares que eles tinham. Era uma coisa assim, realmente era um latifúndio. Ao longo do século XX, essa propriedade enorme vai sendo dividida e mais dividida, até que chega aos 150 hectares, 160 hectares que nós ocupamos hoje em dia. Esses 160 hectares é onde fica a casa, a sede da fazenda, e que era a sede dessa fazenda maior antigamente, e ela é praticamente tomada por floresta que voltou ao ser abandonada a prática de plantio. E hoje em dia a Pindorama ela é produzida usando 6 hectares de terra, ou seja, a gente continua a manter a grande parte daquilo como floresta que voltou.
e esse segue sendo o nosso objetivo, produzir cada vez melhor, uma cachaça de maior qualidade, sem precisar desmatar, sem precisar ocupar grandes pedaços de terra. A gente também entende que, no modelo brasileiro, isso é uma propriedade pequena a médio porte. Num modelo europeu, que seria comparável aos grandes produtores de vinho na Europa, isso é uma fazenda bastante grande. E a gente entende que esse conceito de terroir, ou do solo, ou do clima, ainda é bastante novo dentro da indústria da cachaça. São poucas denominações de origem que existem no Brasil, se eu não me engano, é Salinas, Paraty e talvez outra. A região do Vale do Café ainda não é, quem sabe em breve. Mas nós temos toda uma preocupação com o desenvolvimento disso, porque nós acreditamos que o clima e principalmente a presença dessa mata, ela influencia muito o gosto e o cheiro e as sensações que você tem ao abrir uma garrafa de Pindorama. Uhum. E a história também, né? O propósito, né? Eu diria quase que a intenção de fazer dessa forma, de desenvolver dessa forma, da valorização aí dessas questões regionais, do terroir. Agora, como é que vocês trazem isso hoje para dentro da qualidade do produto, para o negócio? Como isso chega lá fora? É marketing muito bem feito, marketing direcionado, é no rótulo que já está um pouco essa identificação, porque muito do terroir, como você disse, a gente sente talvez no sabor também, né? Aprende. Mas toda essa visão do quanto é importante o meio para o negócio, e a gente está falando aqui sim como exemplo da Pindorama, da cachaça, mas ela pode ser, essa estratégia pode ser usada em qualquer outro tipo de negócio, né? Todo negócio tem uma identificação, tem uma região, tem um local. Mas enfim, e é da experiência de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem, dessa preocupação que é tão latente, a gente vê no trabalho que vocês desenvolvem, como é que vocês explanam, como é que vocês fazem isso chegar ao consumidor? Olha, como você disse, é uma mistura entre o que você consegue colocar no rótulo, como é que você comunica esses valores, como é que você comunica essa informação. Nós, no momento, estamos desenvolvendo um website novo, inclusive, o nosso website comunica já há alguns anos, mas agora acho que vai fazer de uma maneira muito mais global. É muito importante para a gente tem sido ter essa comunicação em português e em inglês, porque infelizmente, né, português não é tão falado ao redor do mundo, e as pessoas têm uma grande curiosidade. O Brasil é um super exportador de inúmeros produtos de qualidade, e nós queremos que a cachaça seja mais um deles. E, infelizmente, só 1%, se eu não me engano, da cachaça produzida no Brasil é exportada. Mas existe um mercado enorme. O que eu acredito, sinceramente, que o produtor de cachaça no Brasil, ele não está competindo com outros produtores de cachaça. Ele está competindo com produtores de vodka, ele está com produtores de tequila, com produtores de whisky, com produtores de outros destilados, de gin, e não necessariamente... e esse é o objetivo da Pindorama, inclusive. Não é tentar converter quem já é um amante da cachaça. É converter aquele que não bebe cachaça a provar um produto de qualidade nacional. Uhum. Então, e no mercado externo, essa estratégia, essa intenção entre aspas, mais fácil do que aqui no Brasil, por conta da nossa cultura já de conhecimento da cachaça, conhecimento assim no geral, mas é diferente a estratégia para consumidor no mercado internacional e daqui, né, se tratando de cachaça, né? É bastante diferente, Um exemplo que eu vou te dar é que na Europa a gente tem um público muito grande que bebe a cachaça pura e aprecia beber ela pura.
E no Brasil isso é mais difícil, isso já é um público muito nicho, né? O grande consumidor de cachaça no Brasil é o consumidor de caipirinha, de rabo de galo, e meio que acaba aí. E você tem marcas muito famosas, muito grandes, que já tem esse público cativo. Na Europa, a gente é uma novidade, e eu acho que tem toda uma apresentação e uma preocupação com a apresentação do produto que, graças a Deus, está gerando frutos para a gente. Ô, Rafael, a gente falando dessas estratégias, eu imagino na sua mente aí criativa, você está todo dia buscando inovação, né? De alguma maneira nos negócios, não é? Mas eu li um artigo, uma matéria, enfim, uma reportagem que você citava de que não acha que vocês sejam ou que vocês tragam a inovação, que vocês trazem a exceção. Queria que você me explicasse um pouquinho qual é a diferença e qual é a importância da gente inovar, sim, e ser exceção também nos negócios. Como é que se dá? É assim, porque na nossa busca pela perfeição na produção, nós fomos justamente atrás do conhecimento, como chamam, das pessoas que produzem fermento, que produzem uma cachaça, que sabem trabalhar como eu diria, com métodos muito antigos, de fato. Não são métodos, a gente não está reinventando a feitura da cachaça. Nós estamos justamente tentando casar a tradição e o requinte dessa feitura com uma maneira nova de lidar com o campo, de lidar com monocultura, de lidar com a terra e de lidar com a própria exportação e valorização disso. Então, nós somos a exceção porque eu acho que a nossa estratégia de mercado internacional ela é bastante única, mas não necessariamente a feitura do produto. Isso é bastante tradicional. Mas é curioso, o valor da tradição é que é uma inovação enxergar isso, né? Exceção por isso, porque você sai mesmo da industrialização de massa, diria, e por isso que vocês também se denominam artesanal, né, Rafael? Mas esse também é um outro ativo, né? Buscar essa essência lá, quer dizer, não precisa inventar a roda, não, né? Não, eu acho que não, eu acho que, e talvez seja isso uma das coisas que talvez isso seja uma das coisas que nos garante essa qualidade, porque a gente está realmente seguindo a regra, o que já era feito antes, e só optimizando esse processo. Não, muito bom. E pela sua experiência, por essa história, e eu volto a dizer, a gente pode trazer esse conceito para qualquer outro segmento, né? Que aí agora, como você disse, muito valorização da origem do produto, né? É muito da identidade do produto, que é um valor cada vez maior em todos os tipos de negócio, e com toda essa preocupação sustentável enquanto negócio. A gente sempre remete sustentabilidade a meio ambiente, também, mas não é só, né? Sustentabilidade é a perenidade do negócio também, é tudo que envolve, é a gestão de pessoas também, é uma nova relação com o consumidor. Tem tudo isso, está aí no alambique, eu ia dizer aqui no caldeirão para a gente entender que está dentro de um processo, está tudo aí no alambique fazendo um trocadilho, né, Rafael? É importante isso em qualquer negócio. Então, para a gente meio que concluir a nossa conversa aqui, nessa sua vivência, do tempo que você está já junto da Pindorama e envolvido de todo, né? Para além das artes plásticas, eu diria, mas também... Mas o importante é isso, me faz quase que um resumo da nossa conversa do quanto é mais importante a gente trazer para os negócios hoje em dia, que é uma situação, a gente está vivendo essa mudança, é diferente um pouco do que se produzia tradicionalmente anos atrás, né? Com certeza. E eu acredito que o consumidor da Pindorama, uma vez que ele prova a nossa cachaça, ele entende que essa preocupação toda com o processo, com a tradição, com a cultura brasileira, e nós queremos clientes fiéis que vivam muitos e muitos anos e que não bebam muito, mas bebam sempre. Então, é isso que a gente quer.
Que bebam sempre com prazer, que tenham a experiência, né, da bebida, que é a experiência dos negócios que a gente fala hoje com tanta importância, né? E aí, com essa possibilidade de expansão, né? Se quer crescer, né, para crescer, tanto lá fora quanto aqui dentro, não importa o caminho que tenha sido, mas é preciso trazer para dentro do negócio todas essas considerações. Rafael, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na Pindorama, pelo seu trabalho também. Sucesso cada vez mais nos negócios. E muito obrigado por ter participado do Rumo Certo aqui com a gente. Muito obrigado, Sebastião. Um grande prazer. Até logo. Até mais. Muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.